Olá, tudo bom? Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de atendimento de escritório. Vocês que me conhecem sabem que eu atuo como coach no escritório meu, com meu sócio. E aqui tem muita coisa acontecendo, vocês estão conversando aqui atrás que eu não conhecia ainda um pouquinho do meu cantinho. Nesse lugar eu consigo descobrir uma coisa que me fez muito bem, que é contribuir com as pessoas, ajudando elas a encontrar clareza para o que elas querem. E isso me fez muito bem quando eu tive essa descoberta. Eu já atuo com coach há mais de 5 anos e ao longo desse tempo foram muitas descobertas. E eu costumo dizer, em breve eu vou postar aqui para vocês um pouquinho da minha história. Já fiz esse vídeo até nas minhas férias, ainda está em edição, porque eu quero trazer para vocês um pouquinho, para vocês me conhecerem um pouco mais. Mas eu gosto muito de dizer que quando a gente fala de um profissional específico, falando de mim como coach, por exemplo, não adianta só eu falar da Patrícia Coach. Eu, coach, não seria a mesma coach se eu não tivesse vivido todas as experiências que eu vivi até aqui e não tivesse reagido a elas como eu reagi até aqui. Ou seja, tirado os aprendizados que eu tirei de todas elas. Eu sou uma pessoa que construiu muita coisa e dessas coisas foi agregando, como se a gente fosse juntando tijolinhos. E aí cheguei onde cheguei. E costumo dizer que ainda, se Deus quiser, não estou nem na metade do caminho ainda. Então, na minha história tem uma história de família, uma história de família construída também, história de maternidade, tem história de cargo público, tem história de empreendedorismo, tem experiências de viagem. Então, tudo isso foi construindo, então meu olhar de coach é o olhar de toda a minha experiência. E essa experiência tem me ajudado muito nos meus atendimentos. A imparcialidade do atendimento é fundamental. Esse talvez eu diria que foi o meu primeiro aprendizado quando eu me tornei coach. Eu já trabalhava como gestora na época e foi muito diferente para mim entender a importância da escutativa. A escutativa não no sentido de apenas escutar e estar 100% presente no que eu estou escutando. O impacto de entender que muitas vezes, ou talvez eu diria todas as vezes, a solução está em quem está falando. Para quem está trazendo uma demanda para você, você pode ajudar por meio das perguntas corretas, por meio das técnicas corretas, por meio de um diálogo de entrega, encontrar soluções que você, na sua limitação, não encontraria sozinho. Isso precisa de muita humildade. E a humildade tem sido uma das características que eu tenho mais visto falar nos estudos e nos livros mesmo, que vem apresentando as características dos líderes, a importância da humildade dentre os grandes líderes. Eu fico muito atenta a essa realidade e tenho visto aqui no escritório, diante de tantos executivos que eu já tive a oportunidade de atender, e não só executivos de carreira de gestão, mas muitos executivos e empreendedores que vieram em especial da área da saúde também, que é um outro público que eu atendo bastante aqui no escritório, o quanto a humildade é fundamental para esse crescimento profissional. Hoje eu estava fazendo um atendimento e tem uma ferramenta que eu desenvolvi que eu hoje resolvi compartilhar com vocês. Serve para você usar sozinho, se você entender como é que faz, sozinha. E serve para você usar com seus clientes, se você também for coach ou trabalhar com atendimento com cliente. Eu lembro que eu tinha uma crença sobre mim mesma de que quando eu comecei a fazer coaching, eu escutei a minha mentora na época dizer que ela criava ferramentas. Eu já falei isso aqui também. Eu achava que criar ferramentas era uma coisa assim de outro mundo, assim. Tinha que ter muito estudo para poder conseguir criar uma ferramenta, porque parecia assim uma coisa de dom. E na verdade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quanto mais você mergulha numa determinada área, você consegue ter muitos insights nela. E nesses atendimentos eu comecei a encontrar formas de fazer a pergunta certa. Esses dias eu estava ouvindo uma live e a pessoa que estava conduzindo, que na verdade era uma entrevista, ele falou sobre a pergunta certa faz você refletir. Isso para mim tem muito a ver com coaching. Quando você consegue fazer a pergunta certa e fazer a pessoa refletir e a partir dessa reflexão juntos encontrarem muitas vezes uma solução. Eu tenho recebido demandas, essa que eu vou trazer para você especificamente, foi simplesmente surgiu de uma forma de perguntar. Muitas vezes o cliente sabe para onde ele quer ir, não sei se acontece com você, mas às vezes você consegue se identificar. Você tem muita vontade de atingir um objetivo, mas às vezes falta alguma coisa que vai lhe fazer chegar lá. E muitas vezes essa coisa é a clareza. E é algo que eu vou trazer muito aqui para vocês, a falar de clareza. Essa ferramenta eu costumo chamar de potes. É bem simples, mas você vai ver o poder dela. Pensa agora em alguma coisa comigo aqui,
alguma coisa que você tem muita vontade de fazer. Pensa o que é que te falta para fazer. Se tu fosse pensar agora um projeto que você quer executar, pensa o que é que te falta para executar esse projeto. Em uma palavra, tá? Então vamos pensar junto. Vou te dar 2 exemplos. Das vezes que eu usei essa ferramenta foi com uma médica que iria passar numa prova oral e nessa prova ela já tinha passado, já tinha feito a prova, não tinha passado a primeira vez e estava aqui para se desenvolver, dentre outras coisas, em oratória. E eu tenho o mesmo caso, eu usei essa ferramenta com uma executiva de um cargo elevado na empresa que queria passar por um processo seletivo. E com as duas, em situações totalmente diferentes, eu usei a mesma ferramenta que eu chamo de potes. Nesse caso delas, eu chamei de potes de confiança. Por quê? Porque as duas disseram que o que elas precisavam para atingir o resultado que elas queriam era um pouco mais de confiança. E quantas vezes o que a gente precisa para atingir o nosso objetivo é um pouco mais de autoconfiança. Então, se para você, nesse momento, o que você precisa para atingir um determinado resultado é um pouco mais de autoconfiança, faz esse exercício pensando nessa palavra. Se não é autoconfiança, mas é autoestima, é mais conhecimento, é mais estudo, seja lá o que você precisa nesse momento. Para realizar algo que você quer, fica com essa palavra em mente. E eu até te diria, de vez em quando eu vou trazer aqui vocês um pouquinho mais para perto, eu diria para você escrever. Então, eu escreveria, começaria escrevendo a palavra o que eu preciso. Então, vamos supor que seja confiança. Então, eu vou escrever aqui confiança. Logo em seguida, deixa eu ver se eu consigo mostrar minha mesa um pouquinho para vocês. Muita gente gosta dessa mesinha por aqui, mas eu vou escrever aqui, vocês vão conseguir ver um pouquinho. Logo em seguida, eu faço potes. Gente, desenhar definitivamente não é minha habilidade principal, eu digo para todos os meus clientes. Então, finjam que isso aqui são potes. E aí eu desenho a quantidade que eu acho que o cliente vai precisar e digo para ele que, se ele quiser mais, coloque mais. Então, isso vale para você também. Então, vamos lá. Colocamos aqui potes. Não liguei para a bagunça da mesa. Eu estou aqui gravando vida real, terminei o atendimento, estava arrumando as coisas e resolvi conversar com vocês. Preparei aqui que eu preciso de confiança e a próxima pergunta é: o que é que me daria mais confiança? Então, para você, a pergunta seria: o que é que lhe daria mais confiança, ou a palavra que você escolheu? O que é que lhe daria mais conhecimento? O que é que lhe daria mais status? O que é que lhe daria mais o que quer que você precise? O que é que lhe daria mais disciplina, por exemplo? Ah, Patrícia, o que eu preciso para atingir o meu resultado é disciplina. Então, coloca aqui: eu preciso de disciplina. E começa a responder. A próxima fase é: o que você precisa para ter mais confiança? Ou o que você precisa para ter mais disciplina? Ou o que você precisa para ter mais, enfim, o que você precisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, Patrícia, o que eu preciso para ter mais confiança é ter mais conhecimento. Ah, Patrícia, o que eu preciso para ter mais confiança é ter mais rede de relacionamento. Agora eu vou dar um minutinho enquanto eu escrevo aqui alguns exemplos. Quem sabe você está aí fazendo também. Se não, tenha um pouquinho de paciência que quando você for fazer, você vai poder me acompanhar no vídeo. Então eu vou pensar aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Deixa eu pensar mais aqui algumas coisas que elas trouxeram. Então aqui, por exemplo, a pessoa que tem a parte de ter mais confiança, eu tenho que ter mais tranquilidade, eu tenho que ter mais oratória. Em outros exemplos, o que elas disseram? Ah, para eu poder ter mais confiança, eu preciso saber mais, aí já distribuía pelos temas, eu preciso saber mais sobre política, eu preciso saber mais sobre... Um exemplo aqui, eu preciso saber mais sobre gestão, eu preciso saber mais sobre indicadores, eu preciso saber mais sobre finanças, eu preciso ter mais organização, eu preciso ter mais disciplina. E aí você vai escolhendo quantos potes você quer fazer. Então, se nesse momento você está desenvolvendo um projeto, por exemplo, essa ferramenta pode ser usada para várias coisas. Gente, o que é que falta para a gente bater uma meta aqui na nossa empresa? Ou o que é que falta para a gente ter mais paciente no nosso consultório? Estou abrindo aqui para vários perfis de clientes que eu atendo. Ah, eu preciso de mais
Contato. Então, o que eu faço para ter mais contato? Então, cada potinho desse vai ser algo que eu posso fazer. Eu preciso mexer nas minhas redes sociais, ou eu preciso de mais ousadia. Enfim, vai dando nome para os teus potes de acordo com o teu projeto. Patrícia, o que você vai fazer depois disso, então? Agora vou encher esse pote. Como é que eu posso encher esse pote? O pote de conhecimento, aí você vai começar a responder. Aqui eu posso estudar mais toda noite, eu posso ver lives de manhã ou nos finais de semana. Eu posso, para ter mais conhecimento, ouvir TED quando eu estou dirigindo. Ou eu posso, para ter mais conhecimento, entrar num grupo de Telegram. Enfim, são algumas possibilidades. Esse é o momento em que você escreve o seu também. Fica à vontade de pausar aí o vídeo e ir fazendo da tua forma, tá? Patrícia, eu preciso, para ter o que eu quero, preciso de mais rede de relacionamento. Meu networking tem que estar melhor. Então, talvez eu deva ter mais espaço na minha agenda para almoçar com as pessoas. Talvez eu deva participar mais de eventos sociais. E talvez eu deva, vamos pensar outra opção para a gente desenvolver a rede de relacionamento. Fazer mais cursos, talvez seja o que ajude as redes de relacionamento. Patrícia, outro pote aqui eu preciso de tranquilidade. Muita gente traz o pote da ansiedade, como sendo o pote que se percebe que atrapalha, tá? Então, como é que a gente falaria aqui? Como é que eu faço para poder, então, diminuir esse pote da tranquilidade ou melhorar? Não preciso dormir mais. Ou então eu preciso pegar menos no meu telefone à noite. Outra coisa que eu preciso que me faz bem é fazer exercício físico. Ok, então aí você vai preenchendo seu pote. E por aí vai. Cada pote desse aqui, você vai colocando o que você vê em mente. Depois disso, a gente vai colocar a nota de como a gente está. Então, nesse pote do conhecimento, hoje eu me percebo que eu tô 5. É como se eu fosse preencher ele aqui, ó. Ele só tá cheio pela metade. E esse pote da rede, que nota você se dá? Vai botando aqui do lado esquerdo. Esse aqui eu acho que hoje tô 7. E no outro, esse aqui eu acho que eu tô 3. Então, hoje está falando de estado atual. A gente está falando aqui de estado atual. Então, em que nota você está se dando hoje? Esse aqui eu me dou nota 4. Ok, muito bem. Entendi até aqui. E aí você vai se dando nota de estado atual. Como é que você se percebe em cada pote. Daí pra frente você vai pensar, eu não sei qual é o seu prazo, então leve em consideração o teu prazo, tá? Se o seu prazo agora Patrícia, eu tô fazendo essa ferramenta aqui com você, mas eu quero trabalhar essa minha confiança para um projeto daqui a uma semana. Essa meta é para daqui a um mês. Ou eu quero trabalhar isso durante um ano inteiro. Agora, com base no seu prazo, no que é real, você vai escrever qual a nota que você quer chegar. Então, esse pote aqui de conhecimento que era 5, nesse prazo que eu tenho, eu consigo chegar num 6. Ou, não, nesse prazo que eu tenho, eu quero chegar num 10, num 8. Ou ainda, eu quero me manter nessa nota. Para mim, manter essa nota do 5 é importante, tá? Então, agora você vai colocar aqui do lado direito do seu potinho, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Do lado direito do potinho, a nota que você quer chegar. 8, 9, 5... Gente, eu já tenho um vídeo aqui falando um pouquinho rapidamente sobre indicadores. Não menosprezem o poder dos indicadores. Falar de coaching é falar de estado atual e de estado desejado. Isso nada mais é do que falar de indicadores, que é onde eu estou e onde eu quero chegar. O que não se mensura, não dá para acompanhar. Então, como é que eu vou saber se está melhor ou pior, se eu não sei como é que eu estava e para onde eu vou? Para que nota eu quero chegar? Então, isso é fundamental estar atento, tá? Então, coloquei minha nota do estado atual, coloquei minha nota do estado futuro. Como é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha lá para os potes, vamos lá para cá. Colocamos a nota do estado atual, a nota do estado desejado. E agora eu vou ver como é que eu posso realizar essas estratégias. Elas são reais, elas são possíveis. Tá, realmente eu posso entrar num grupo de Telegram, eu posso estudar mais, eu posso assistir uma live, enfim. O que não for possível, corta, para que isso também saia da tua mente de alguma forma, porque não adianta ele ficar aqui no teu pote e tu não encher ele, né? Então, a gente está procurando chegar na nota que você escolheu para a nota do estado desejado. A partir daqui você já começa a enxergar quais são os passos que você precisa dar em direção a ter mais confiança para chegar onde você quer chegar, para ter aquele determinado projeto. Então, essa é uma ferramenta simples que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem como é que a gente faz para chegar
muitas vezes na clareza para saber os passos que a gente precisa para determinado objetivo. Bom, então se agora você já entendeu como é que você pode usar os potes da confiança, os potes de alguma coisa que você precisa, com palavras tão simples, mas com, para mim, tanta simbologia de o que é que eu preciso encher, o que é que eu preciso cuidar, o que é que eu preciso regar para poder atingir o meu objetivo. Então agora que eu mostrei para vocês, eu espero que vocês usem por aí também. Existem várias formas de utilizar, como eu falei, é uma forma de você conduzir muitas vezes uma reunião, chama a tua equipe aqui e diz, vamos lá pessoal, o que a gente precisa para atingir esse objetivo? Então vamos lá que eu quero preencher esses potes aqui com vocês. O que a gente precisa? Vamos lá. Se eu fosse dar um pote para cada um, o que vocês precisavam encher nesse pote para a gente conseguir chegar no nosso resultado? Isso dá para você fazer com você mesmo, dá para você conduzir uma reunião. É uma forma mais didática, digamos assim, e que gera comprometimento, que gera clareza. Tudo que precisa de mensuração, né? Então, vim falando sobre isso, é importante a gente estar atento a isso. O que mais eu queria dizer para vocês hoje ainda? Falei dos potes, né? A importância da gente cuidar do foco, digamos assim. Essa é uma forma de muitas vezes trazer foco para o que a gente está tratando. Compartilhar com vocês para mim é muito importante. Eu tenho uma limitação de tempo bem específica, né? Porque todos nós temos só 24 horas. E dentro dessas 24 horas eu tenho inúmeras prioridades. Então a forma que eu estou encontrando para agora, esse ano de 2020, chegar a mais pessoas e poder levar para essas pessoas o que eu escuto dos meus clientes com relação à clareza, à organização de ideias, se é o seu caso, se você precisa organizar mais as suas ideias para poder botar elas mais em prática, se clareza é importante para você, para que você consiga saber onde colocar a sua energia, então é por isso que eu estou aqui. É para poder usar isso que para mim é uma habilidade desenvolvida para as pessoas que precisam dela. Eu costumo dizer que no coach a gente tem 5 pilares. Alguns desses pilares são, primeiro, muitos casos dos clientes chegam aqui no escritório, eles não sabem o que eles querem. Então eles precisam primeiramente dessa clareza para saber o que eles querem. Depois disso, para isso eles estão sem foco, né? Porque se eu não sei o que eu quero, para onde eu vou focar? Então, muitas vezes, o primeiro atendimento ele é voltado para o foco. Depois disso, ele é voltado para o planejamento. Eu, muitas vezes, sei o que eu quero, mas eu não sei como chegar. E aí, eu não consigo planejar. Outros perfis planejam muito, mas não conseguem botar o plano em prática. Então, como se eu estivesse subindo degraus. Existe também o que consegue colocar em prática, mas depois coloca em prática e desiste no primeiro obstáculo, não continua muito, ou continua, volta, mas não volta com a mesma energia. E aí, nesse caso, o que acontece? Precisa de apoio para continuar fazendo a roda girar. Tem uma ferramenta na administração que a gente chama de ciclo PDCA, que vem do inglês, mas a tradução a gente diria que é planejar, fazer e revisar. Resumindo, seria mais ou menos isso. Então, o plano precisa ser revisado periodicamente. E, então, assim, a gente trabalha basicamente nesses pilares. Ou a pessoa está sem foco, ela tem foco e não consegue planejar, ou ela planeja e não consegue colocar em prática, ou ela coloca em prática, mas nos primeiros obstáculos ela desiste. Pode analisar em como é que você está, e dependendo do projeto, você pode estar em situações diferentes em cada projeto. Então, geralmente, os atendimentos que eu faço no escritório, eu consigo classificar eles em algum desses pilares. E a partir desses pilares, definir as ferramentas. Minha proposta aqui com vocês é poder trazer aos poucos, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, me digam de alguma forma, para que eu fique sabendo, seja curtindo, me mandando um oi, botando os bonequinhos, emotion, eu não sei o que você pode fazer, mas eu quero muito poder saber que de alguma forma eu posso contribuir. Em 2020 eu decidi que eu quero multiplicar o meu alcance às pessoas, mas não dando só mais horas no meu dia, porque eu tenho outros projetos pessoais, mas então levando isso de alguma forma, e a forma é o digital. Né? Então é um momento em que as empresas estão trazendo a habilidade digital. Eu, como empreendedora, me percebi na necessidade de desenvolver o digital, e é por isso que eu estou aqui, trazendo um pouco do que eu conheço para você, para ouvir o quanto eu posso contribuir para você nesse momento também. Então, se você gostou de conhecer uma ferramenta, me fala, porque eu vou poder trazer muitas mais. Na verdade, eu vou aproveitar para explicar para vocês sobre um projeto também. A ideia que eu trago para vocês, eu já trouxe um pouco no canal, de insights de gestão, então aprendizados que eu tenho no dia a dia, de forma que eu possa trazer para vocês a minha experiência, seja no coaching, seja na gestão, na liderança, ou no próprio dia a dia, estar na maternidade, quem sabe,
quantos aprendizados a gente não tem na maternidade, no relacionamento a dois. Também vou trazer o Conexão Compat. O que é o Conexão Compat? Não dá para falar sobre gestão, falar sobre projetos, sem falar de conexão com você mesmo. Então, para falar de mindset, ou seja, de mentalidade, de autoconhecimento, de qualidade de vida, eu preciso me conectar comigo mesmo. Então, é como se eu trouxesse um pouquinho para você se conectar comigo, uma oportunidade para você se conectar com você mesmo. Então, eu vou poder trazer para vocês em alguns momentos, vou chamar de quadro Conexão Compat, para que vocês conheçam um pouco mais. E, fora isso, então, insights de gestão, Conexão Compat, eu vou trazer ferramentas que eu estou chamando de maratonando técnicas. Bom, eu não sou muito de maratonar as séries do Netflix, apesar de ter algumas que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu adoro Scandal. Se você não assistiu, eu realmente recomendo. Admiro muitos insights que eu vejo eles tendo lá. E eu quero trazer isso para vocês também. Então, maratonando técnicas é uma forma que eu tenho de trazer a praticidade para você. Gente, cada um com suas habilidades, né? Eu vejo o quanto eu estou aprendendo a me aprofundar em muita coisa. Mas é da minha personalidade ser prática, ser objetiva. Quem não teve a oportunidade de fazer alguns testes de personalidade, testes de perfil, eu recomendo, porque isso faz parte do autoconhecimento. Eu gosto muito, faço aqui no escritório, inclusive. E eu sei que isso faz parte da minha personalidade, ser um pouco mais prática, um pouco mais decidida. E eu já me julguei muito sobre isso, compartilhando aqui com vocês, né? Mas eu digo, me julguei porque achava que precisava de algo mais. E sim, a gente precisa de algo mais, mas sim, também a gente precisa reconhecer que a gente é bom. E se eu sou boa nisso, por que não compartilhar isso com as pessoas? Então eu quero trazer para vocês técnicas que eu uso no meu dia a dia, técnicas de produtividade, de planejamento, que são as coisas que eu mais faço, que eu mais dou treinamento, que eu mais utilizo aqui no escritório. Eu quero poder trazer para vocês também. Abro para sugestões, se vocês quiserem trazer alguma temática específica, saber como é que eu uso isso no escritório, vai me ajudar muito a poder compartilhar com vocês, porque são tantas coisas que às vezes eu mesmo não sei por onde começar a dizer para vocês. Então eu não pude perder a oportunidade de hoje estar aqui, vi essa técnica que eu já tinha utilizado e disse, vou compartilhar com o pessoal. E é isso, estou por aqui, qualquer coisa se precisarem. Beijo grande.